Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Marcos nos escreveu, no primeiro capítulo. Eu quero ler com os irmãos do versículo 21 ao versículo de número 28. Evangelho que Marcos nos escreveu, primeiro capítulo. Nós vamos ler, queridos, do versículo 21 a 28. Hoje, queridos, é o primeiro domingo de 2024, como Mateus bem nos lembrou, também a mesa aposta também nos lembra, queridos, que hoje é o primeiro domingo de 2024. Normalmente eu saio de férias logo após o primeiro domingo e hoje Marion falou comigo, nossa, eu acho que você nunca saiu tão tarde. Eu falei assim, mas nunca o primeiro domingo aconteceu tão tarde também, né? Eu tenho certeza que você deve ter começado esse novo ano pedindo algumas coisas para o Senhor, não é verdade? Durante toda a última semana nós estivemos reunidos aqui, queridos, nós nos encontramos aqui na igreja justamente para clamarmos a intervenção do Senhor em alguns pedidos específicos e também para apresentarmos ao nosso Deus as nossas súplicas. E além disso, eu tenho certeza, além destas reuniões de orações e tudo mais, eu tenho certeza que você mesmo tem falado com o Senhor a respeito de algumas coisas, não é verdade? Tem pedido e suplicado algumas coisas ao Senhor. Muito provavelmente, ao orar, você pediu ao Senhor que abençoe a sua família, pediu para que o Senhor traga a provisão necessária para o seu sustento. Você deve ter clamado para que aqueles conflitos de relacionamento sejam resolvidos. Muito provavelmente você pediu para que Deus te dê algum direcionamento específico em alguma decisão que porventura você precise tomar. E quando nós fazemos isso, irmãos, na verdade, nós estamos levantando um clamor para que o Senhor Jesus se manifeste graciosamente nas nossas vidas. Não é mesmo? Quando nós clamamos ao Senhor por algum motivo específico, na verdade o que nós estamos fazendo é pedindo para que Jesus se manifeste nas nossas vidas. Eu sei, queridos, que normalmente nós nem percebemos isso, normalmente nós estamos tão focados nos nossos problemas, nós estamos tão focados no nosso sustento, na nossa família, que nós acabamos nem percebendo que todas as vezes que as nossas orações são atendidas, que nós intercedemos e as nossas orações são atendidas, é porque o Senhor Jesus se manifestou favoravelmente às nossas orações. Toda oração respondida é uma manifestação da graça, da bondade e do poder de Cristo nas nossas vidas. No entanto, queridos, eu acredito que nós podemos e precisamos ultrapassar os pedidos que dizem respeito às nossas coisas, à nossa família, os nossos problemas. Entenda, ainda que seja absolutamente bom e legítimo, e nós devemos sim apresentar ao Senhor cada um desses motivos, eu acredito, queridos, que nós devemos tirar a nossa vida pessoal um pouco do foco. E eu não estou falando tão somente das nossas orações. Todos nós queremos ver uma manifestação genuína e extraordinária de Cristo nas nossas vidas, não é verdade? Mas e se eu te dissesse que para experimentarmos essa manifestação genuína de Cristo, nós precisássemos tirar o foco de nós mesmos? Entenda, é evidente que eu não desejo que a sua vida pessoal ou que a minha vida pessoal seja uma catástrofe em 2024.
Mas e se eu te dissesse que 2024 não é o seu ano? E se eu te dissesse que 2024 não é a respeito de você, das suas coisas, dos seus problemas? E se eu te dissesse que é possível ser feliz focando em coisas que estão fora de nós mesmos, que estão fora das nossas coisas, dos nossos problemas? E se o seu desejo de ver e viver uma manifestação genuína de Jesus fosse real, ao tirar o foco de você, do seu dinheiro, do seu trabalho, das suas coisas, e focar no reino de Deus? É justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite, através do texto de Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isso? Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galiléia. Vamos orar? Senhor Deus, nós clamamos, Pai, para que o Senhor fale conosco nesta noite, que nós sejamos impactados pela Tua palavra, que o nosso coração seja verdadeiramente impactado pela palavra do Senhor, pela operação do Teu Espírito em nós. Pai, o Senhor conhece as minhas limitações, sabe o quão falho eu sou. Mas Deus, neste momento, eu clamo para que o Senhor, na Tua graça e poder, e na autoridade do Senhor, o Senhor supere as minhas limitações ao falar com os meus irmãos. Nós todos precisamos da Tua voz. Nós todos precisamos ouvir o Senhor para sermos transformados, impactados, mexidos, mudados pelo Senhor. Opera em nós. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós lemos, queridos, marca ali o início do relato conforme Marcos nos escreveu. Marcos, assim como João, não registra nada a respeito do nascimento de Jesus. O seu relato começa a partir da pregação de João Batista, e então logo em seguida fala do batismo de Jesus. Nós lemos o relato de Mateus sobre o batismo de Jesus durante o momento de culto, e o momento em que Deus, o Pai, mostra publicamente que Jesus é o Filho de Deus encarnado e que o Espírito, em forma de pomba, manifesta-se visivelmente em Jesus. No entanto, logo depois de ser batizado, Jesus é então levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E é curioso, irmãos, que logo depois do Pai dizer que Jesus é o Filho amado e que nele o Pai se agrada, Jesus seja tentado pelo diabo. E quando nós olhamos outros relatos da tentação, não o relato de Marcos, nós vamos encontrar as afirmações do diabo contra Jesus na tentação,
E mesmo com Jesus sendo afirmado pelo Pai como seu filho amado, todas as tentações do diabo contra Jesus começam com a frase: se você é filho de Deus, então isso, então aquilo. É assim, queridos, que nós somos apresentados por Marcos ao ministério terreno de Jesus. Depois da afirmação do amor do Pai e depois da tentação no deserto, nós somos encaminhados ao momento que, a partir de então, Jesus começa a pregar o evangelho do reino, convocando as multidões, as pessoas ao arrependimento. Acontece, queridos, que quando nós estamos lendo o texto bíblico, nós não podemos deixar passar despercebido algo extremamente importante para o texto que nós lemos nesta noite. Você notou que o texto que nós lemos começa com um verbo no plural? Lógico, tem uma palavrinha ali, o depois, mas logo em seguida vem um verbo no plural. O verbo é entraram em Cafarnaum. Se o texto anterior passar despercebido por nós, queridos, a primeira pergunta que nós iremos fazer é: quem é que entrou em Cafarnaum? E a passagem anterior nos responde a essa pergunta, dizendo que quem entrou em Cafarnaum foi Jesus e 4 pescadores. Pescadores de peixe, que um dia Jesus faria deles pescadores de gente. E logo depois, então, no sábado seguinte, Jesus e seus discípulos entram na sinagoga para que Jesus pudesse ensinar aquelas pessoas. E é justamente através do ensino, da pregação e das obras de Jesus que o seu caráter extraordinário é demonstrado claramente entre os homens. A manifestação do Deus que se fez carne e que está entre nós começa a ser contada e revelada aos homens neste relato que nós lemos, queridos. E se nós queremos que Jesus se manifeste na nossa vida em 2024, queridos, então, em primeiro lugar, nós precisamos estar constantemente impactados pelo ensino, pelo caráter e pelas obras de Jesus. O texto começa com um típico episódio do ministério de Jesus, queridos. Em muitas passagens dos evangelhos, nós vamos ver relatos muito parecidos com este. Jesus ensina, as pessoas ficam maravilhadas com a sua doutrina, e então Jesus opera algum prodígio que demonstre a autoridade com a qual ele estava ensinando. Perceba que as pessoas ficam impactadas 2 vezes nesse texto. No versículo 22, Marcos nos diz, queridos, que elas ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava com autoridade. E depois, o texto vai nos dizer, no versículo 27, que elas ficam admiradas, porque o ensino de Jesus era demonstrado na prática com a cura daquele homem possesso. A autoridade de Jesus estava tanto no seu ensino, como no fato de que ele expulsava demônios com relativa facilidade até. Irmãos, ainda que esse seja um relato comum nos evangelhos, irmãos, nós não podemos deixar de ficar impactados com relatos como este. Através de textos como esses, irmãos, nós conhecemos a autoridade de Jesus. Nós somos notificados, ou então alertados, ou avisados a respeito de quem Jesus é. É mostrado para nós o seu caráter.
as suas obras poderosas, a sua autoridade sobre tudo o que existe, inclusive sobre demônios. Ele não é um mestre como outro qualquer. Jesus é o Filho de Deus poderoso, o nosso Salvador. E perceba que até mesmo os demônios reconhecem isso. Jesus, o Nazareno, é o Santo de Deus. Veja, irmãos, este é o primeiro domingo de 2024. Talvez este seja o primeiro sermão que você ouve em 2024. Mas você já parou para pensar a quantidade de sermões que você vai ouvir ao longo do ano? Quantas aulas e estudos bíblicos nós iremos participar durante 2024? Se você participar da vida da igreja em metade dos domingos em um ano, você vai ouvir pelo menos 50 mensagens ao longo do ano, contando escola bíblica e pregação do domingo à noite. Se você for um pouquinho mais comprometido com a sua vida como igreja, certamente você vai participar de cerca de 100 pregações e estudos bíblicos ao longo do ano. Se você tem mais de 10 anos de crente, é bastante provável que você já ouviu mais de 1000 pregações e estudos bíblicos. Você já parou para pensar sobre isso? Irmãos, com esse tanto de mensagens e pregações e estudos e palavras e sermões que nós ouvimos, irmãos, nós corremos o risco de fazer com que esse momento seja um momento completamente banal para nós, como escovar os dentes. Sejamos honestos, queridos. Nós estamos tão acostumados a ouvir pregações, estudos, palestras, palavras, devocionais, que nós acabamos tratando isso como algo normal, como algo tão rotineiro, que eu acredito, queridos, que nem sempre nós somos impactados pela palavra de Jesus como deveríamos. Não é verdade? Veja, irmãos, como cristãos, todos nós corremos o risco de termos a nossa consciência, a nossa mente cauterizada ao lidarmos com a verdade, a ponto, queridos, de não percebermos mais quando o Senhor está falando conosco. O texto que nós acabamos de ler fala para nós, queridos, no versículo 22, que as pessoas estavam maravilhadas com o ensinamento de Jesus, porque ele ensinava com autoridade. E quando nós lemos esse relato, queridos, obrigatoriamente nós precisamos meditar a respeito da nossa postura ao ouvirmos a palavra do Senhor. Será que nós estaríamos realmente impactados ao ouvirmos a palavra de Jesus se nós estivéssemos naquela sinagoga? Será que ao ouvirmos a palavra de Jesus, nós ficamos verdadeiramente maravilhados? Ah, pastor, mas uma coisa é ouvir você, o pastor Lucas, o pastor Patrick pregando. Outra coisa é ouvir o próprio Jesus pregando. Você já imaginou? É claro que eu ia estar impactado ouvindo o ensino de Jesus. Queridos irmãos, segundo aquilo que cremos, a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. O que quer dizer, queridos? Que quando um homem chamado por Deus prega fielmente a palavra de Deus, é o próprio Deus
que está falando conosco. Nós deveríamos sim, queridos, ficarmos realmente impactados todas as vezes que nós ouvimos a pregação da palavra de Jesus, irmãos. E mesmo reconhecendo as grandes limitações que eu, pastor Lucas, pastor Patrick temos, ainda assim, o grande motivo pelo qual nós não saímos daqui impactados domingo após domingo é a dureza do nosso coração. E a situação fica ainda pior para nós, irmãos, quando nós descobrimos que essa dureza de coração, que essa incredulidade, não é um problema nem para os demônios. Por incrível que pareça, queridos, o homem possesso por um espírito imundo é extremamente preciso nas atribuições dadas a Jesus. E isso é irônico, queridos, porque é bastante comum que as pessoas se aproximem de Jesus por causa das coisas que o Senhor pode dar ou que o Senhor pode fazer por elas mesmas. Agora, esse homem possesso, ao contrário, reconhece quem Jesus verdadeiramente é e se aproxima de Jesus mesmo sabendo que poderia ser destruído por Jesus. Essa semana, queridos, eu me peguei pensando e meditando a respeito disso. Você já reparou que muitos irmãos que começam a se interessar pelo estudo teológico acabam perdendo a fé? Você já reparou a respeito disso? Acabam se desviando. E longe de mim afirmar que o estudo teológico é um problema, não é. Ao contrário. Se você ama Jesus, você vai amar estudar teologia. Você vai amar se aprofundar no conhecimento da palavra. Mas se você não ama Jesus, a teologia é só mais uma armadilha do inferno contra você. Como tantas outras. E isso acontece, queridos, porque a mera crença nos fatos e nas doutrinas do cristianismo não pode nos salvar. Nenhuma crendice pode nos salvar, mesmo que essa crendice esteja embasada na verdade. Entenda, irmãos, até os demônios creem e sabem quem Jesus é. O homem possesso diz no versículo 24, sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Irmãos, até os demônios acreditam e sabem que Jesus é o Cristo. Eles sabem que um dia Jesus vai julgar o mundo e vai lançá-los ao tormento sem fim do inferno. Não existe incredulidade entre os demônios. O diabo não sofre com dureza de coração. Mas, infelizmente, muitos crentes têm menos fé que o diabo. Esse texto está aqui, queridos, para nos mostrar que mesmo ouvindo centenas, milhares de pregações, nós devemos permanecer impactados por quem Jesus é, pelas suas obras, pelo seu ensino. Não deixe que a sua fé seja algo meramente cerebral, meramente racionalista. A fé precisa tomar o seu coração também. O conhecimento da palavra de Jesus precisa trazer uma influência santificadora para os seus afetos, para a nossa vida. Como discípulos, queridos, nós não somos chamados apenas para, entre aspas, conhecer racionalmente a Cristo. Nós somos chamados para conhecê-lo e amá-lo, tendo uma percepção sensível de quais são as bênçãos que nós recebemos dele e que nós recebemos nele. Se nós dizemos que cremos em Jesus como Filho de Deus Salvador, então, queridos, nós precisamos nos apegar a Ele. Nós precisamos nos alegrar nele.
Nós precisamos trazer ele para o nosso dia a dia, permanecendo maravilhados com a sua doutrina, continuando absolutamente admirados pelos seus prodígios. Se você quer a manifestação de Jesus na sua vida, então você precisa estar continuamente impactado por quem Jesus é, pelas suas obras, pelo seu ensino, pelo seu reino. Mas em segundo lugar, queridos, se nós queremos a manifestação de Cristo, a genuína manifestação de Cristo nas nossas vidas em 2024, nós precisamos compreender, irmãos, que ao viver e manifestar o reino, invariavelmente nós iremos enfrentar oposição. Deixa eu te perguntar, você, enquanto nós líamos, você reparou aonde estas coisas aconteceram? Quando nós estamos estudando um texto bíblico, queridos, todos os detalhes são importantes. Hoje pela manhã eu tive a alegria de ouvir que o Edson vai ser meu aluno em interpretação bíblica no seminário durante esse próximo semestre. E uma das coisas que ele certamente ouviu no semestre passado em que ele estava lá, é que todos os detalhes de um texto são importantes. Se não fossem importantes, eles não tinham sido registrados. No versículo 21, queridos, Marcos nos revela: depois de entrarem em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. Você já se perguntou por que Marcos faz questão de registrar que esse fato aconteceu em uma sinagoga? Irmão, se esse texto está aqui apenas para nos mostrar a autoridade, o ensino, o poder de Jesus, então qualquer lugar que isso acontecesse seria impactante, não é verdade? Não precisava ser na sinagoga. Se o texto está aqui tão somente para dizer o quanto o ensino de Jesus é cheio de autoridade e que ele manifesta a sua autoridade até sobre os demônios, então o episódio podia ter acontecido numa praça, no mercado, no ônibus, na igreja, em qualquer lugar, tanto faz. No entanto, Marcos faz questão de dizer para nós: Jesus foi ensinar na sinagoga. No versículo seguinte, queridos, nós entendemos o motivo pelo qual Marcos nos indica o lugar. Porque era justamente na sinagoga que os judeus aprendiam sobre a palavra de Deus. A questão é, de quem eles aprendiam sobre a palavra de Deus? Dos escribas e mestres da lei. E o que as pessoas falam a respeito de Jesus nesse texto? Que ele os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. Queridos, Marcos registra que Jesus e os seus discípulos estavam na sinagoga, porque naquela época a sinagoga era o território dos escribas, dos mestres da lei, daqueles que tinham a responsabilidade de ensinar a palavra ao povo de Deus, e o texto demonstra claramente que eles não estavam fazendo um bom trabalho. A sinagoga era o lugar de, entre aspas, domínio dos escribas, irmãos. E um filho de um carpinteiro, na companhia de 4 pescadores, sem qualquer instrução formal na lei, tinha acabado de entrar e estava ensinando a palavra e o reino de Deus como ninguém tinha feito antes. O fato de Jesus estar na sinagoga, o lugar dos escribas e mestres da lei, queridos, é uma dica sutil para os discípulos de Jesus a respeito daquilo que eles mesmos enfrentariam ao seguir Jesus. Lembre-se, Jesus havia acabado de convocar os seus primeiros discípulos. 4 pescadores que seriam transformados em pescadores de gente, mas sem terem nenhum tipo de treinamento. Os discípulos já são colocados diante de um acontecimento majestoso, glorioso. Jesus, em um território que não era muito amistoso,
ensinando com autoridade. E para ajudar, ainda me aparece um demônio. Imagina você nessa situação. Queridos, o fato dessa ser a primeira ação de Jesus depois de chamar e comissionar os seus discípulos é muito mais do que uma demonstração do seu poder e da sua autoridade àqueles 4 pescadores. É um aviso, é um alerta a respeito da seriedade da missão que eles tinham acabado de aderir. Irmãos, você vai concordar comigo que seguir Jesus não deveria ser como um passeio no parque, não é verdade? Jesus estava mostrando aos seus discípulos, irmãos, que eles estavam numa jornada cheia de dificuldades, cheia de oposições. Seguir Jesus e ser pescador de gente é andar num terreno perigoso, irmãos. E isso acontece porque sempre que a autoridade de Cristo é proclamada, aqueles que julgam possuir algum poder, alguma autoridade, estes sempre se levantarão para questionar o poder de Cristo. Aqueles que se acham poderosos, aqueles que olham para si mesmos cheios de autoridade, não suportam compartilhar poder e autoridade. E quando eles ouvem sobre alguém que supera poderes infernais, que supera a autoridade dos grandes mestres, que expulsa demônios, que transforma vidas, então automaticamente esses poderosos se levantam para acusar e atacar o Senhor da glória. Sempre que a autoridade de Cristo for invocada através da pregação e do ensino, sempre vai haver um confronto violento contra os discípulos de Jesus, através de espíritos imundos, através de homens perversos e enganadores. Em outras palavras, queridos, seguir Jesus é atrair oposição. Pessoas vão se levantar contra nós. Os demônios se levantam contra nós. E se você não quer lidar com oposições, então deixa eu te avisar, vai ser impossível seguir Jesus. Eu sei, irmãos, nenhum de nós fica confortável ao ter que lidar com oposições. Ninguém gosta de ter que lidar com a contrariedade. Mas, irmãos, nós não temos escolha. Se nós vamos viver o evangelho do reino, se nós vamos proclamar o poder e a autoridade de Jesus, se nós vamos viver como discípulos de Cristo, inevitavelmente, irmãos, nós iremos enfrentar oposições. Mas não se preocupe. Não esqueça quem está com você. Mesmo que a caminhada seja árdua, cheia de homens perversos, enganadores, com manifestações demoníacas, ainda assim, queridos, nós caminhamos com aquele que tem autoridade e que, pelo seu poder, pode destruir as forças espirituais do mal. Não importa de onde vem a oposição, não importa quem quer que se levante como oposição. Irmãos, nós sabemos quem Jesus é. Nós sabemos que Ele é aquele que governa toda a criação e que não existe nada que escapa do seu domínio. 2024 talvez não seja um ano fácil para você. 2024 pode ser um ano de muitas lutas, de muitos confrontos, de muitas dores. Pode ser que você enfrente dificuldades e oposições. Mas lembre-se
quem é que caminha com você? Pela manhã o pastor Patrick nos lembrou o chamado de Josué. Tão somente seja forte e muito corajoso de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. O Senhor Jesus está conosco, queridos. E por isso, nós não precisamos temer a oposição. Nós estamos vivendo e manifestando o reino de Deus. E Jesus caminha conosco. No entanto, queridos, em último lugar, se nós queremos que Jesus se manifeste nas nossas vidas, irmãos, então nós precisamos fazer com que o ensino e as obras do reino manifestem a autoridade que Jesus tem. Como eu disse antes, a passagem anterior fala da convocação de Jesus a 4 pescadores. E de repente, esses 4 recrutas, esses 4 discípulos ouvem Jesus ensinando, veem o endemoniado ser curado, começam a ver os prodígios e sinais operados por Jesus. Mas na semana passada, na semana anterior, eles estavam pescando, lavando o barco e consertando redes. De repente, eles se veem fazendo parte de uma jornada gloriosa, com Jesus ensinando com autoridade, demonstrando o seu poder através de sinais e prodígios. Que mudança de vida, não é mesmo? De 2023 pescador, em 2024, vendo Jesus realizando sinais e prodígios. Mudança tremenda. Acontece, irmãos, que essa mudança não era algo que eles apenas veriam com os seus olhos. No versículo 17, que nós não lemos, Jesus afirma para esses 4 pescadores: eu farei com que vocês sejam pescadores de gente, de homens. Em outras palavras, queridos, Jesus não estava apenas chamando 4 companheiros de viagem. Jesus estava chamando homens que no futuro iriam realizar os mesmos feitos que ele mesmo realizava. Aqueles 4 discípulos ouviram um ensino cheio de autoridade de Jesus, viram o endemoniado ser curado e eles perceberam que aquele era um símbolo das grandes coisas que o próprio Deus faria através deles. Irmãos, como discípulos de Cristo, nós somos chamados para continuar fazendo aquilo que Jesus fez. Nós somos chamados para estabelecermos e expandirmos o reino onde nós estivermos. E esse talvez seja o grande e real motivo pelo qual nós não vemos a manifestação de Cristo nas nossas vidas. Porque, queridos, nós estamos tão cheios de nós mesmos. Nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, nós estamos tão ocupados construindo o nosso reino, que nós acabamos deixando de perceber que Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para fazermos com que o nosso ensino e as nossas obras manifestem a autoridade e o poder de Jesus. E nós passamos a vida clamando, desejando, almejando uma manifestação extraordinária de Jesus nas nossas finanças, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos entruncados. E nós simplesmente esquecemos
tudo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Enquanto nós permanecermos acovardados, irmãos, cheios de pudores e vergonhas, nós vamos continuar irrelevantes. Jesus não vai se manifestar em nós e através de nós. Enquanto nós estivermos pensando apenas na manifestação de Jesus nas nossas coisas, no nosso reino, nos nossos problemas, na nossa felicidade, irmãos, nós vamos continuar patinando na vida cristã. Irmãos, Jesus não nos chama para tão somente usufruirmos de uma vida boa na sua companhia. Jesus não nos chama para apenas usufruirmos das bênçãos espirituais, emocionais e materiais que Ele derrama sobre nós. Muito mais do que isso, irmãos, Jesus nos chama e nos comissiona como seus discípulos para ensinarmos, vivermos e servirmos o reino com o poder e a autoridade do nosso Rei, demonstrando o poder e a autoridade de Jesus. Irmãos, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, que por definição tem a ver com aqueles que foram habitados pelo Espírito de Deus. Irmãos, nós precisamos proclamar a palavra de Deus com autoridade, e não apenas isso, mas como igreja de Cristo, queridos. Nós precisamos estar profundamente envolvidos na libertação de pessoas que estão algemadas a Satanás, presas nas cadeias do pecado e da morte. Jesus, o Santo de Deus, nos chama para sermos seus seguidores. E os seus seguidores são chamados para ministrarem debaixo da sua autoridade. Jesus está conosco, irmãos. A sua autoridade repousa na sua igreja pelo Espírito. O seu poder está disponível para nós, como igreja. Mas nada disso será possível enquanto nós estivermos ocupados demais com o nosso reino. Nada disso vai ser possível se nós continuarmos a pensar exclusivamente nas nossas coisas, no nosso bem-estar, nos nossos relacionamentos, nos nossos problemas. Se nós queremos que Jesus se manifeste nas nossas vidas em 2024, então, irmãos, nós precisamos estar verdadeiramente empenhados em fazer com que tudo aquilo que nós fazemos como igreja e como discípulos manifestem a autoridade e o poder de Jesus. Concluindo, irmãos, eu acredito que assim como eu, você queira provar da manifestação de Jesus na sua vida em 2024, não é verdade? Então, queridos, chegou o tempo de começarmos a buscar mais pela sua presença, irmãos. Certamente, nós vamos continuar a interceder pela nossa casa, a orar pela nossa família, nós vamos continuar ocupados e trabalhando para resolver os nossos problemas, certamente nós vamos continuar orando para que os nossos relacionamentos sejam restaurados, mas enquanto estes forem os nossos únicos focos, o único motivo para existirmos, irmãos, nós vamos continuar sem perceber a manifestação de Jesus nas nossas vidas. Eu acredito que todos nós queremos ser felizes em 2024, não é verdade? Você não? Se sim, se não, você pode dar a sua felicidade para mim, porque eu quero. Todos nós queremos provar de um feliz 2024. No entanto, irmãos,
Eu acredito que quanto mais nós buscarmos a felicidade nas nossas coisas, no nosso reino pessoal, mais distantes nós ficamos da verdadeira felicidade. Certa vez eu vi um vídeo de um filósofo falando a respeito da verdadeira felicidade. Ele disse que o seu conceito de felicidade era construído a partir do conceito cristão de verdadeira felicidade. Ele dizia assim: perceba que os momentos mais felizes da sua vida foram os momentos em que você estava amando alguma coisa fora de você. Perceba que os momentos mais felizes da sua vida aconteceram quando você estava amando alguém, quando você estava amando um projeto, quando você estava amando um objetivo a ser alcançado. A verdadeira felicidade é encontrada quando nós amamos algo que está fora de nós, queridos. Quando nós ficamos focados demais em nós mesmos, queridos. Nós temos a tendência de nos tornarmos profundamente egoístas, autocentrados, murmuradores e ingratos. Se nós, de fato, queremos provar da manifestação de Jesus em nós, então, irmãos, nós precisamos estar constantemente impactados pelo ensino, pelo caráter e pelas obras de Jesus. Nós precisamos compreender, queridos, que ao viver e manifestar o reino, nós iremos sim enfrentar oposições. E nós precisamos fazer, queridos, com que o ensino e as obras do reino manifestem a autoridade de Jesus. Porque é só assim, queridos, que nós teremos um feliz 2024. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos nos preparar nesse momento para a ceia do Senhor. Mas antes disso eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós clamamos pela manifestação do Senhor nas nossas vidas. É evidente, Deus, que nós temos sim motivos que nos causam angústias, ansiedade. É evidente, Deus, que todos nós vamos enfrentar muitas lutas pessoais na nossa vida em 2024. No entanto, Deus, mais do que a resolução dos nossos problemas, nós queremos experimentar da manifestação extraordinária do Senhor nas nossas vidas. É exatamente por isso, ó Deus, que nós clamamos a intervenção do Senhor. É exatamente por isso, Deus, que nós pedimos para que o nosso coração não sofra com dureza e incredulidade, para que nós possamos estar constantemente impactados por quem Jesus é. Deus, que em nenhum momento nós venhamos a desviar os olhos do Senhor e desejar menos do Senhor em nós, nas nossas vidas, simplesmente porque enfrentamos oposição, mas ao contrário, Deus, que a oposição sirva para nos lembrar quem é que nos acompanha. Que em 2024, Deus, o Senhor nos capacite para que o nosso ensino e as nossas obras manifestem quem Jesus é, o seu poder e a sua autoridade. Espírito do Deus vivo, venha sobre a tua igreja. Vem nos despertar do sono, da preguiça, da letargia. Sopra nas cavernas da nossa alma. Derrame em nós da tua presença, até que nós venhamos a transbordar do teu poder, fazendo o Senhor Jesus e o reino conhecido onde quer que nós andemos. Opera em nós.
Age, Deus, com graça. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus.